Olá, bem-vindo a Salmos para uma quarentena. Nós vamos hoje meditar no livro de Salmos, no Salmo de número 64. Se quiser abrir a sua Bíblia, Salmo 64 é um salmo atribuído a Davi. Nós não temos a noção exata das circunstâncias. É um salmo que usa o imaginário de uma guerra que não é aberta. É uma guerra de guerrilha, é uma guerra de emboscada. É um salmo que enfatiza muito o aspecto das dificuldades com a língua adversária, a língua inimiga, a língua que trabalha através da mentira e da calúnia. Este salmo diz o seguinte, salmo do número 64. Ouve, ó Deus, a minha voz, nas minhas perplexidades. Preserva-me a vida do terror do inimigo. Esconde-me da conspiração dos malfeitores e do tumulto dos que praticam a iniquidade, os quais afiam a língua como espada e apontam quais flechas palavras amargas, para as ocultas atingirem o íntegro, contra ele disparam repentinamente e não temem. Teimam no mau propósito, falam secretamente em armar ciladas, dizem, quem nos verá? Projetam iniquidade e inquirem tudo o que se pode esgurgitar. É um abismo o pensamento e o coração de cada um deles. Mas Deus desfere contra eles uma seta, de súbito se acharão feridos. Desarte serão levados a tropeçar, a própria língua se voltará contra eles. Todos os que os veem meneiam a cabeça. E todos os homens temerão e anunciarão as obras de Deus e entenderão o que Ele faz. O justo se alegra no Senhor e nele confia. Os de reto coração todos se gloriam. Não tendo a noção do contexto, parece que é fácil nós percebermos. Davi viveu a realidade das intrigas da corte. Seja inicialmente como jovem ainda na corte de Saul, em que ele foi alvo de várias intrigas do próprio rei, que o via como um inimigo e tentou eliminá-lo. Mais tarde, na sua própria corte, ele acabou por sofrer vários tipos de situações, até a rebelião do seu próprio filho Absalão. E, portanto, nós percebemos aqui Davi a falar sobre duas formas diferentes de ser e de estar. Aquele que é franco, que é aberto, aquele que é sincero, aquele que vive de forma correta diante de Deus e cuja palavra é uma palavra honesta. Fala de forma direta, não precisa de subterfúgios, seguindo aquilo que é a orientação do Senhor Jesus no Sermão do Monte. Sim, sim, não, não. Palavra com segurança, com correção. E o outro, aquele que usa a palavra com intriga, com malícia, com calúnia, aquele que afia a sua língua, que a usa como instrumento, que usa de palavras maldosas e palavras amargas, que lança as dificuldades. Davi reconhece com honestidade própria dele, que era um homem com muito sentimento e muito coração. No versículo 1 ele fala mesmo as minhas perplexidades. Nós temos que ser honestos e reconhecer que por vezes ficamos perplexos. Há coisas que sucedem que nos ultrapassam e nós ficamos confusos, sem conseguir entender o porquê daquilo que está a acontecer, o porquê de algumas pessoas se portarem de uma certa maneira, mesmo em relação a nós, quando nem sempre conseguimos perceber o que é que está a acontecer. Ele pede a Deus que o proteja, porque ele reconhece que este tipo de atitude é como a guerra de guerrilha, é como a emboscada. Nós não sabemos de onde vai vir o ataque, ele pode surgir repentinamente e quando tudo parece bem, a flecha alcança. Ele usa várias vezes esta imagem, porque a flecha é aquela arma que é usada à distância. O indivíduo pode disparar uma flecha de um lugar oculto, sem se consiga perceber, apenas se vê a direção e de repente a flecha apanha um indivíduo. É diferente daquele que enfrenta, olhos nos olhos, com espada na mão, o seu adversário. E, portanto, ele usa esta ideia com alguma frequência. Ele refere que o ímpio não somente pratica o mal, mas ele insiste no mal, não é? Ele persiste no mal. Mesmo quando as coisas não correm tão bem, o ímpio continua a insistir em fazer o que está errado. Parece que ele não percebe que aquilo que ele está a fazer é mau e que não é o melhor caminho. Mas ele vai adiante. E a imagem usada por Davi é uma imagem chocante, não é? Por um lado, ele refere claramente que estes indivíduos não percebem a onipresença de Deus. Por isso eles acham que podem fazer as coisas às escuras. Ele pergunta no versículo 5, quem nos verá? Eles acham que podem fazer as suas intrigas, as suas conversas por trás, preparar tudo sem que ninguém saiba. Deus não vai ver?
não tem esta noção clara de que o Senhor está presente em todas as coisas, mas ele explica porquê. Ele diz, é um abismo o seu pensamento e o coração de cada um deles. A maneira de estar e de falar, a maneira de se relacionar e conversar com as pessoas, a maneira de tratar e de resolver as situações expressa e mostra o estado de um coração. Aqueles cujo coração é um abismo, realmente está em escuridão, têm muita dificuldade em andar na luz, em falar de forma aberta, em declarar aquilo que é a intenção do seu coração. Precisam de subterfúgios e é contra isto que Davi está a clamar, pedindo a ação de Deus. Ele reconhece que pessoalmente não consegue controlar todas estas situações. Ele não consegue adivinhar o que é que está a suceder, não consegue perceber de onde vêm todos os ataques. Então ele precisa que Deus sirva de seu apoio. Por isso ele reconhece Deus como o famoso guerreiro divino. Versículo 7. Deus também vai usar uma flecha para acertar aqueles que são maus e para poder derrubá-los. É interessante perceber a maneira como ele descreve aquilo que vai acontecer. Porque ele diz assim, a própria língua se voltará contra eles. Quase que ficamos com a ideia de que, sendo a língua muito grande, a pessoa acaba por tropeçar na própria língua. É muito difícil viver uma vida com base em mentiras, em calúnias, em intrigas, em coisas feitas às escuras e não ser apanhado. O mentiroso entra num caminho tão complicado de mentira que às tantas ele já não sabe o que é verdade ou não e acaba por se contradizer e ser apanhado nas suas próprias faltas. A palavra de Deus nos diz isto e repete com alguma frequência. Aqui podemos dizer que novamente a mesma coisa acontece. Tanto usaram de intriga, tanto usaram de emboscada que acabaram por ser apanhados nas suas próprias estratégias. Digamos que beberam do seu próprio remédio. E por isso a descrição é feita de alguém que cai, que é derrotado, e a afirmação do salmista, de Davi, é exatamente todos aqueles que veem isto abanam a cabeça. É um sinal de vergonha, é um sinal de reconhecimento de tolice, como quem diz, como é que foram ser tão estúpidos, não é? De cair desta maneira. Logo, ele então usa aquilo que acontece da ação de Deus para mostrar que a intervenção do Senhor deve ser motivo de meditação, crescimento em conhecimento e adoração, testemunho. Por isso, no versículo 9, ele diz, aqueles que percebem estas coisas, vendo isto acontecer, vão temer ao Senhor. Vão perceber que Deus está presente. Mesmo que aparentemente o ímpio esteja a prosperar, o Senhor não deixou estas coisas. Mas não só. Eles vão anunciar, vão falar a respeito da grandeza de Deus, vão reconhecer o Senhor e vão dizer quem Ele é. Vão entender um pouco melhor a maneira de Deus agir. Tem a ver com a capacidade do homem espiritual, do homem de Deus, de saber que o mundo não é só aquilo que vemos. Há um mundo espiritual que nós não conseguimos visualizar, mas que é mais importante que o mundo físico. Mas o crente em Cristo tem esta confiança e esta convicção. Ele é capaz de olhar e perceber o mundo espiritual. E sendo assim, ele consegue, de facto, lidar com as coisas de uma outra maneira. Por isso, o Salmo termina com uma nota de satisfação. O justo se alegra no Senhor e nele confia. Os de reto coração, todos se gloriam. Assim como o coração é o ponto fraco destes indivíduos, o coração é o ponto forte daquele que é do Senhor. Ele tem um coração reto, um coração justo, um coração que procura andar nos caminhos do Senhor e por isso ele tem alegria, ele descansa no Senhor e ele vai se gloriar. O mundo em que nós vivemos não é um mundo de abertura, não é um mundo de verdade em que as pessoas estão acostumadas a ser sinceras e a usar da maneira mais correta para as comunicações, para os relacionamentos. Mas este é o apelo que é feito da palavra de Deus para o servo do Senhor. Que o Senhor nos proteja daqueles que não sabem usar este tipo de linguagem. E nós estamos cercados de pessoas que não conhecem a Deus, não creem em Deus, não aceitam os princípios do Senhor e do Evangelho. Temos que pedir ao Senhor que nos dê capacidade diante disto. A nossa resposta, como crentes no Senhor, é viver de outra maneira, é termos outro tipo de comportamento. E o nosso é um comportamento baseado na clareza, na retidão, na justiça, de relacionamentos que devem ser verdadeiramente na luz para que o Senhor os possa abençoar. Não devemos ter medo daqueles que tramam as coisas de forma errada. Entregamos isto na justiça do Senhor e nós nos gloriamos e confiamos nele. As nossas experiências com o Senhor servem para o nosso crescimento,
mas também para o nosso testemunho. Através daquilo que vivenciamos, anunciamos aos outros quem é o nosso Deus, falamos da sua salvação e o adoramos.